Olá, nesse Gazine do dia 18 de outubro de 2024, estou trazendo aqui para vocês é, uma informação histórica acerca dos fanzines, meados da década de 80 em diante, né? E com um fanzine chamado Kamikaze, e eu vou explicar aqui por que eu trouxe e como eu o descobri, né? Primeiro que eu faço parte do grupo do troféu Ângelo Agostini, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E recentemente eu soube do falecimento do Pedro Alice, e aí, como anualmente sou eu quem faz a homenagem aos falecidos do ano pretérito ou do ano corrente de quando há a entrega do Ângelo Agostini, que é da premiação, o troféu dos quadrinhos e dos fanzines e afins, né, que todos os anos a gente tenta fazer. Houve uma mudança aí durante a pandemia que ficou virtual e agora a gente está tentando retomar no presencial. Mas enfim, anualmente, então, tem uma bateria de slides em que eu homenageio os quadrinistas, os fanzineiros e os que estão na área afins de quadrinhos, de fanzines, etc. Até mesmo dubladores. Na época da pandemia, houve muito falecimento de autores, incluindo dubladores, né? E os dubladores têm a ver com quadrinhos, com animação, principalmente animação, seriados e séries que têm a ver com as HQs, etc. Mas aí eu faço a homenagem a cada autor, colocando o histórico sucinto da vida dele, o nome, a foto e alguns trabalhos que ele realizou. E um deles foi esse trabalho aí que eu soube do falecimento faz 2 dias, do Pedro Alice, que era um quadrinista e que acabou migrando para a área da arte digital, do design, e eu mesmo não conhecia os trabalhos dele. Ele publicou inicialmente na Kamikaze e depois na revista Dum Dum, mas ele também, quer dizer, ele começou com esse pessoal, junto com Guazelli e alguns outros cuja revista ou fanzine veio de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Então eu quero mostrar aqui para vocês agora, com essa descoberta aí de um autor que realmente eu não sabia, não conhecia, mas o próprio fanzine Kamikaze eu cheguei a ver em algum outro lugar. Mas eu quero mostrar aqui para vocês. Só um instante, era para ser o site aqui, deixa eu ver. É porque eu consegui baixar alguns números da Kamikaze e eu quero mostrar para vocês. Tá aqui, pronto. Nesse site do Chico Machado, que é um artista plástico, ele disponibilizou o número 1 da Kamikaze, que na verdade seria, é, tinha um outro nome, que é Arf Fung Quadrinhos. E depois ele postou a número 5, que tem trabalhos do Pedro Alice, cujo pseudônimo artístico era Roth, R-O-T-H, e também o número 2 da Kamikaze. Esses três estão em PDF, podem ser baixados, como eu fiz, né, em download, né? E tem alguns quadrinhos dessa época, desses autores e provavelmente de alguns desses fanzines, né, soltos aqui. Além disso, uma curiosidade, né? Década de 80 e 90, mais 80 pelo jeito, eles fizeram esses clipe, clipes HQs, né? Ou comic clip, digamos assim, que são tirados de quadrinhos, né? Desenhos e prints de quadrinhos que tem uma sequencialização que você vai vendo no clipe, conforme você toca o videoclipe, né? Tem um som, eu não deixei o som aqui para vocês, mas é um som feito por bandas da época mesmo, brasileiras, da underground, né? E vocês podem ler a HQ como um videoclipe, né? Então tem essa curiosidade aqui, né, desse tipo de HQ. Mas aí eu centrei foco nos fanzines, que é o tema principal das minhas pesquisas, e achei muito interessante resgatar, e esse site aqui, o blog do Chico Machado, por ter permitido, inserido, né, algumas dessas raridades desses fanzines, principalmente o Arfifung. Acho muito difícil encontrar isso. Vocês veem aqui, ó, Porto Alegre, número 1, R$ 5, né? Aliás, não eram reais, né? Era, era outra moeda, eram cruzeiros, né?
enfim, porque é final da década de 80 ainda. O real ele só ingressou depois da unidade de valor, a UR, né? Que foi em 1994, se eu não me engano. Bom, e a Kamikaze, eu baixei alguns aqui, alguns não, baixei os 3, né? Só para vocês conhecerem, mas vocês vão poder fazer isso, então tem a Arf Fung aqui, né? Escrito à mão, vocês podem ver, tem um pouco de publicidade, deve ter sido, obviamente, para conseguirem rodar umas fotocopiagens, né? A Kamikaze 2 tem também aqui, todas elas têm trabalhos do Pedro Alice, tem o pseudônimo de Roth, né? Vamos ver a outra aqui, Kamikaze 5. Né? Também batida a máquina, né? Vocês podem ver. Tem um expediente aqui que tem os autores, né? Por exemplo, o Eloar Guazelli, o próprio Pedro Ribeiro Alice e outros, né? E deixa eu mostrar aqui um pouco da HQ dele para vocês. Essa aqui, ó, Pedro Alice. É bem interessante, é uma HQ com a narrativa e com um texto manual manuscrito eu não sei se ele escreveu ou se ele conseguiu alguma, como se chama, aqueles textos em transparência que hoje em dia quase ninguém usa, né? Que você decalca, eu acho que era isso, não tenho muita certeza. Né? Mas é um HQ bem interessante. E tem a dissertação de mestrado do Guazelli, ela fala da Kamikaze e, por curiosidade, está aqui, ó. Primeiro, bom, ele fala aqui que por volta de 1984, um grupo de jovens desenhistas de Porto Alegre faz planos para uma nova publicação somente de quadrinhos. Primeiro cria um piloto para a revista Morte, que nem sequer logra nascer, seguido de um número 0 de Arf Fung, ideia do músico e agitador cultural Carlos Eduardo Miranda, e por fim logram editar 6 números de uma revista de pequeno formato Kamikaze. Então, realmente, agora pensando aqui, eu não sei se essa Arf Fung é a primeira, porque ele disse 0, né? Deve ter tido um número 0 anterior a essa, e aqui já tem o selo Kamikaze, né? E o Miranda foi aquele músico, foi um músico conhecido no Brasil, eu creio que já faleceu, não faz muito tempo, mas eu me lembro. Ele chegou a fazer parte desses eventos televisivos, né, em que há concursos de cantos, etc. Voz, né? Bem, fica aqui a curiosidade. Eu vou deixar a descrição nesse vídeo para vocês poderem, assim como eu pude, baixar essas raridades aqui. E agradecemos ao Chico Machado, eu não o conheço, né, artista plástico, que deixou isso aqui no blog dele e podemos baixar, podemos ler, podemos ver esses comic clip. Acho interessante esse termo, né? Mas talvez pudesse ter ou tenha um termo em português, assim como o Edgar Franco alterou de e-comics para HQtrônicas, né? Mas o videoclipe é um termo bastante usado no nosso país também, então eu achei fica interessante o comic clip, ou clipe em quadrinhos, clipe HQ ou algo assim, que eu não tinha visto ainda, né? Então, vocês podem aí, via descrição do meu vídeo, baixarem, conhecerem um pouco mais dessa raridade, desse fanzine, e eu já cheguei a saber sobre o Kamikaze realmente, já vi ou já devo ter visto algum número, mas isso faz muito tempo, né? Eu nem sei se eu tenho algum número dele, eu acho que não, mas teria que ver aqui no meu acervo, porque teve uma época que eu recebi alguns fanzines de presente e eu acabei olhando rapidamente e guardei, já faz um tempo inclusive. Mas longa vida aos fanzines e ao histórico resgatado agora do fanzine Arf Fung, que se tornou Kamikaze, né? E fica aqui a minha dica para vocês conhecerem, né? Baixando-os. Já deixo a descrição no vídeo. Até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos zines e afins.